Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia no livro de Levítico. Levítico, capítulo 16, versículo 16. Levítico, capítulo 16, versículo 11. Se vocês acharam, eu vou ler. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo e trará o seu sangue para dentro do véu e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Nós lemos até o versículo 22. Ontem à noite a gente fez o culto de senhores e a gente falou sobre a arca. E hoje de manhã eu me lembrei da arca também e hoje, por isso eu queria falar sobre o sacrifício. Por isso nós lemos Levítico capítulo 16. Em 1980, eu fui fazer uma conferência na Colônia dos Leprosos e eu me encontrei com pastores muito preciosos e tinha um pastor lá naquela colônia. E ele, a primeira vez que eu estava vendo, mas ele tinha uns 20 anos a mais do que eu. E eu perguntei qual era a igreja que ele estava ministrando. Ele falou que era uma igreja dos leprosos, né, em Suwon. É a igreja que esse pastor ministrava. É uma igreja muito famosa, né? Então, mataram o filho dele e ele pegou um filho adotado e criou como se fosse seu filho. E eu escutei muito sobre essa igreja dos leprosos. E como eu escutei que aquele pastor era daquela igreja, eu tive muito interesse, né, sobre a vida dele, assim. E eu conversei com ele, ele recebeu perdão dos pecados e ele teve uma vida espiritual muito feliz. E eu perguntei para aquele pastor, nessa igreja dos leprosos, quantas pessoas se reúnem? Vêm muitos leprosos, né? E mais ou menos 800 pessoas participam do culto de domingo, né? Uma igreja bem grande. E esse pastor recebeu a salvação. E o senhor recebeu a salvação. Mas quantas pessoas receberam a salvação dentro da sua igreja? E ele começou a contar com os dedos dele. E ele falou 3 pessoas. Eu me assustei. 3 pessoas? É muito pouco.
Pastor, o senhor no púlpito, pregando, o senhor não prega o evangelho, então o que o senhor faz? São 800 pessoas, mas somente 3 receberam salvação, isso não faz sentido. Ele tinha muito mais idade do que eu, mas eu comecei a gritar com ele. Realmente, ele era uma pessoa sábia, né, de cargo alto, mas ele não falou nada, ele ficou quieto e ficou me escutando. Pastor, Deus depositou o púlpito para você pregar o evangelho. Então, mas não pense em nada, só pregue o evangelho. Se te expulsarem, que você seja expulso, mas se você passar por dificuldade, que passe por dificuldade, mas só pregue o evangelho. Aí chegou o verão e eu recebi um telefonema. Pastor Oxupar, que você pode vir para a nossa igreja e pregar o evangelho por 1 semana? Sim. E eu fui. E eu reuni os anciãos, os diáconos, e mais ou menos 50 anciãos e diáconos receberam salvação durante aquela conferência. E quando estava acabando a conferência, e tinha umas outras pessoas que tinham vindo de outra religião, né? E eles falaram, vamos escutar o que esse pastor Park tem para pregar. E eu fiz essa conferência durante 1 semana nessa igreja dos leprosos. A maioria das nossas igrejas, que a gente fez conferência nas igrejas dos leprosos, né? Foi muito emocionante. Eu acordava de madrugada. Então, até a igreja daquele pastor leproso era 1,5 quilômetro. Aí eu ia correndo, aí eu pregava, almoçava, daí eu conversava com o pastor. De manhã eu pregava o evangelho, depois de manhã aí depois eu almoçava, depois eu pregava de novo, aí depois jantava, depois pregava de novo e depois conversava. E o dia inteiro eu vivendo assim, eu fiquei muito feliz. Cada pessoa recebendo a salvação da boca daquelas pessoas, começou a sair o testemunho. Depois que a pessoa recebe a salvação, tem aquele desejo de falar sobre o Senhor que está no nosso coração. Depois que eu me liberto do pecado, a gente tem muitos testemunhos de felicidade. Os anciãos, antigamente, por muito tempo, tem muitos anciãos, e a maioria dos anciãos frequentaram por muito tempo a igreja. Mas eles estavam sofrendo por causa do pecado e vendo que eles ficaram felizes recebendo o perdão dos pecados. Eu fiquei muito emocionado. Hoje em dia também, quando eu vou para Suwon, algumas vezes vêm umas pessoas que participaram daquela conferência dos leprosos e participam dessa conferência. E depois que esses anciãos receberam a salvação, eles começaram a confessar seus pecados. Antigamente eles se esforçavam confessando os seus pecados para receber perdão dos pecados. Mas agora, se libertando do pecado, eles começaram a confessar seus pecados. Um ancião, ele vivia numa ilha. E um dia ele não conseguia mexer o corpo, né? No começo só ele soube. Ele ficou com lepra. E ele começou a esconder. Mas pouco a pouco as pessoas ao redor começaram a descobrir. E as pessoas começaram a desviar dele, fugir dele. Ele pensou, eu não consigo mais viver assim. E ele tinha que fugir. Mas ele não tinha um barco. Aí um dia à noite ele acordou. E na beira do rio, na beira do mar, tinha um barco preso. Ele pegou aquele barco, roubou e foi embora. Fugiu. E ele estava vivendo na colônia dos leprosos, né? Fugindo da ilha. Mas aí, entre os pescadores... Então,
Então, ele era aquele dono do barco era um pescador, e quando ele pensava que aquele pescador teria um prejuízo porque ele perdeu o barco, ele ficava muito triste. Por causa desse pecado, ele pensava que todos os outros pecados poderiam ser perdoados, mas esse pecado dele ter roubado o barco não poderia ser perdoado. E ele chorou diante de Deus, orou de novo, chorou, pedindo perdão. Todos os outros pecados pareciam ser perdoados, mas aquele pecado ainda restava no coração dele. E embora fosse um ancião da igreja, mas ele não podia falar nada para ninguém. Mas ele estava sofrendo por causa do pecado. E se libertando desse pecado, ele ficou feliz e ele começou a testemunhar. A gente ficou muito emocionado. Um ancião não era grandes coisas. Naquele tempo, ele queria servir a Deus. E ele se mudou bem para o lado da igreja. Ele se mudou para uma casa grudada à igreja. Eu sei pregar por acaso, eu sei falar sobre a palavra. Então eu quero servir, eu quero trabalhar pelo Senhor. Então todo dia ele ia para a igreja. E ele fazia o trabalho manual na igreja. Na primavera ele colocava flores, lavava o banheiro da igreja, tudo que estava estragado na igreja ele consertava. Então ele estava do lado da igreja fazendo trabalho voluntário. Deus, eu não tenho dinheiro. Deus, eu não posso te ofertar. Mas fazendo o resto da vida o trabalho da igreja, eu quero fazer esse trabalho limpo. Então ele arrumava, limpava, varria, consertava. Mas um dia era primavera e ele estava trabalhando na casa dele, mas um dia o machado dele quebrou. E era primavera, ele tinha que cavar a terra, tinha que plantar a árvore, e ele precisava de um machado para isso. Então ele usava as coisas da igreja como se fosse dele, porque ele é o que sempre usava, né? Aí ele pegou o machado da igreja e começou a arar um pouco a terra da casa dele. E naquele dia, acabando o trabalho, ele tinha que devolver o machado para a igreja. Ele pensou, não tem problema devolver hoje ou amanhã. Eu vou ficar mais hoje para devolver amanhã. Mas alguns membros da igreja foram para a igreja procurar o machado, mas o machado não estava ali. Quem roubou o machado da igreja? Sumiu o machado da igreja. Quem é que está roubando as coisas da igreja? Que roubaram o machado da igreja. Quem será que roubou? Começou a rodar esse tipo de fama. Aquele machado, não é que eu roubei. É que eu estava usando no meu jardim, mas está lá em casa, né? Eu vou trazer de volta. Ele podia ter falado assim. Então não era nada. Mas escutando que roubaram o machado, ele ficou com medo que o acusassem dele ter roubado o machado. Aí ele logo pegou o machado e enterrou na terra. E ele estava com o machado ali. E quando vinham os membros da igreja na casa dele, ele ficava com medo de que fossem naquela terra e achassem o machado. Então sempre que chegava gente ali, ele ficava com medo que chegassem perto de onde o machado estava. E ele não conseguiu aguentar e um dia à noite, ele, escondido de todas as pessoas, ele escondeu o machado. E passando o tempo, falaram de novo o machado. Alguém roubou, né? Mas já tinha passado. Mas no coração dele, o pecado de ter roubado algo da casa do Senhor. Na verdade, essa igreja, a gente pode falar que é o santo lugar de Deus, mas a gente não pode falar que
é um lugar santo para pregar a palavra de Deus. Mas o santuário é o nosso coração, né? Por quê? Porque Deus está no nosso coração. Mas a igreja em si não é um lugar santo. Deus estando no nosso coração, isso é um santuário. Então, quando a gente era criança, falavam para as crianças, antigamente falavam que para as crianças, né, se você subir no púlpito, você vai receber maldição, porque ali é santuário de Deus. Não, pessoal, não é bom todo mundo subir, né? Mas não tenham medo de subir aqui, né? Então, o santuário de Deus no nosso coração, por quê? Porque não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em vós, que vós sois o santuário de Deus? E nós destruímos, construímos maior, ou vendemos, ou fazemos, ou vão fazer taekwondo aqui, ou depois vão abrir um boteco, isso não importa. O importante é que o santuário de Deus é o nosso coração, onde o Espírito de Deus vive, entenderam? Então, ele pensou, o material que eu roubei do santuário de Deus. Por causa disso, por 10 anos, ele sempre confessava, orava, chorava para seu pecado ser perdoado. Todos os outros pecados pareciam que tinham sido lavados. Mas o pecado de ter roubado um material do santuário de Deus, isso estava permanecendo no coração dele. Ele não conseguia se libertar desse pecado. Ele se esforçou. Ele, por muito tempo, fazendo vida espiritual, acabou se tornando diácono, depois ancião. E dentre os anciãos, ele estava sendo o ancião de uma das maiores igrejas da Coreia, né? Mas, no coração dele, o pecado de ter roubado o material do santuário de Deus, ele não conseguia lavar isso. O ancião vinha na igreja, chorava escondido. Porque naquele tempo eu escondi aquele machado na terra? Por que que eu trazendo aquele machado eu escondi? Se não fosse esse pecado, eu teria uma boa vida espiritual. Por causa desse pecado, eu vou para o inferno. Por causa desse pecado que não é lavado, eu vou para o inferno. Então, esse ancião estava vivendo dentro desse sofrimento. Quando a gente fez a conferência na Igreja dos Leprosos, era o terceiro dia. Esse ancião, por muitos anos, aquele pecado que o arrastou, que o deu sofrimento, ele recebeu a verdadeira liberdade desse pecado. Ele ficou tão emocionado. Vocês, pessoal, se vocês não se tornarem pastor, vocês não sabem desse sabor. Se tornando pastor, aquele sabor que você sente é muito gratificante. Mesmo que eu morra 100 vezes e viva de novo, eu quero me tornar pastor. Uma vez, aqueles pastores da igreja dos leprosos me convidou para ir para um lugar. Eu perguntei, para onde? Ah, pastor Parker, é só nos seguir. E eu o segui. A gente foi para um lugar de oração em Miriam. Então, estavam reunidos uns 50 pastores da colônia dos leprosos e estavam fazendo conferência. E ali eu participei. Porque tinha muitos pastores da colônia dos leprosos ali aos redores que eu conhecia. Eles queriam me estabelecer como um pregador, né? Mas eles não podiam porque tinha pessoas contra isso. Aí eu estava sentada ali na frente naquele dia. No primeiro dia, o pastor se levantou. O convidado se levantou e falou, né? Ah, eu acho que hoje à noite Deus vai se alegrar mais do pastor Parker pregar do que eu.
Eu estava sentado ali sem pensar em nada. Eu nem recebi nenhum telefonema antes, né? E naquela noite eu preguei a palavra. E naquele tempo, como era verão e estava calor, eu não estava nem não tava nem de terno e nem de gravata. Aí quando estava para acabar a pregação, um pastor de uma outra igreja veio tarde. Ele se assustou me vendo no púlpito e ele se assustou porque eu estava no púlpito sem gravata. Para nós, não é importante o exterior, mas o importante é o coração, né, pra gente. Mas para eles, nossa, no púlpito, principalmente nas igrejas presbiterianas, se você subir sem gravata e terno, nossa, eles fazem um escândalo. E assim ele veio. Ele veio procurar o pastor O. Você estabeleceu ali um pastor que está sem gravata. E ele veio me procurar e falou: pastor, qual é a sua religião? Aí eu falei tudo para ele. Nós somos da Igreja Batista. E por que você foi pro púlpito sem gravata? Aí eu falei: eu não imaginava que eu ia pregar. Porque senão eu iria ter colocado a gravata. Eu estava sentado e de repente o pastor convidado me pediu para vir aqui na frente. Se eu soubesse, eu teria subido pelo menos pedindo a gravata da pessoa do lado emprestado. Desculpa porque eu não pude pensar nisso, né? Mas o senhor pode me compreender? Mas ele não conseguia compreender isso. Como um pastor sobe no púlpito sem gravata? Pastor, na nossa igreja, tem vezes que eu não tenho, que eu não uso a gravata no culto, né? Mas mesmo assim o Espírito Santo trabalha e as pessoas recebem salvação. Ele ficou chocado com o que eu falei para ele. Eu falei: pastor, compreenda-me. Eu não quero brigar com você, né? Mas depois eu fiquei bravo. Ai, um pastor já tinha que ter compreendido isso. Como o senhor não está compreendendo o que eu estou falando? Eu não fiz isso porque eu queria. Eu já não expliquei para você. Aí eu falei para a pessoa do lado: vai, responda, fala com ele que eu não estou conseguindo. Eu sou meio malvado, né? Eu tenho cara de malvado, né? Daí a pessoa do lado começou a explicar por mim. Aí no dia seguinte de manhã, eu fui de gravata. Se por acaso mandassem eu pregar de novo, né? Aí eu sentei lá na frente. Aí o segundo pastor convidado subiu no púlpito. Ontem a gente escutou a palavra do pastor Parker e foi muito graciosa. Vamos escutar novamente. Aí eu já estava de gravata naquele dia. Desculpa, pessoal. Mas eu não sabia que gravata era tão importante. Porque eu acho que Jesus Cristo não usou gravata. Mas, quando estava acabando o culto, aquele pastor se levantou novamente. Aí eu confirmei, eu tô de gravata hoje, né? E eu olhei. Aí ele veio correndo. Ele veio. Aí foi lá pra vila. Chamou um monte de gente da vila. O Espírito de Deus está trabalhando, venham aqui escutar a palavra. E aquele pastor, desde então, se tornou muito meu amigo. Eu não sei fazer nada. Eu, simplesmente, as coisas que eu preguei, foi o que eu escutei, né? Mas o perdão dos pecados, isso eu sei através da Bíblia. Eu quero ficar no púlpito para falar o quê? Simplesmente nós podemos receber o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Todo mundo sabe disso.
Por que você acredita em Jesus? Ah, para receber o perdão dos pecados. Por que Jesus morreu? Ah, pelos nossos pecados. Como nós recebemos o perdão do pecado? Ah, pelo sangue de Jesus. Todo mundo sabe. O verdadeiro pastor, sabe qual é a verdadeira dor do pastor? Ele sabe tudo. Mas não tem muitas pessoas que receberam o perdão dos pecados. Né, que frequentou outra igreja. Não tem. Eu fui para a África, América do Sul, os Estados Unidos. Quando a gente faz conferência, vêm pastores de muitas outras igrejas. Em Uganda vieram 70 pastores. Em Uganda veio um monte de pastores. Eles fazem o pedido de pedir um tempo para conversar comigo. E quando eu sento e converso com eles, uma vez, eu fiz a conferência no Paraguai. Os pastores que eram presidentes das outras igrejas, a gente almoçou junto. E comendo, eu pensei. Então, umas 2 horas para comer. E por 2 horas comendo, o que eu vou falar com eles? E eu perguntei para o pastor mais jovem dali. Pastor, quando você prega, você fala para os membros da sua igreja serem bonzinhos? Ele falou, sim, eu falo isso para eles. Eu sempre falo para eles, eu sempre prego para eles serem bonzinhos. Eu falei. O que Jesus Cristo falou? A gente não pode colher uva dos espinheiros. E nem figos dos abrolhos. Então, do espinheiro nunca vai nascer uva e nem do abrolho figo, não é? Pastor, nós que somos filhos do pecado, podemos fazer bondade? Na Bíblia está escrito que faça boas obras, faça boas obras. Aí eu abri a Bíblia e falei. O Senhor olha dos céus e vê que não há nenhum que faça o bem, nenhum. Não há. Em Salmos 14, né? E está falando em Gênesis capítulo 6 que Deus viu que continuamente era mal todo o desígnio do coração do homem. E em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo falou o quê? Que não há bem nenhum na minha carne. Eu tenho querer, mas não tenho o poder para fazer a bondade, está escrito. Então, como nós podemos fazer boas obras? Ninguém conseguiu responder. Desde então, as nossas obras, os nossos esforços, não esse esforço que é do nosso esforço e das nossas obras. Não a santidade que vem da minha vida santa, mas a santidade de Jesus, a justiça de Jesus, a bondade de Jesus. Nós temos que receber isso para sermos bons. Dentro de mim não sai santidade. E assim eu preguei o evangelho para eles. O bom dos outros pastores é que quando eu falo, eles sabem que eu estou falando da Bíblia. Mas tem alguns pastores que só falam que é herege, que não quer nem saber se está na Bíblia ou não. Mas tem pastores que querem saber, isso está na Bíblia, então isso está certo, então o que ele está falando está certo ou está errado, né? Cada vez que eu fico aqui no púlpito da igreja de Gangnam, eu penso. A maioria dos irmãos que estão sentados aqui receberam perdão dos pecados, né? A salvação.
Depois que acabar o culto, hoje vocês vão pegar o carro, vão para casa, ou vão para o mercado, vão para o shopping, ou vão para o trabalho. Vocês se encontram com muitas pessoas, não é? Então por que será que Deus fez vocês se encontrarem com essas tantas pessoas? Isso é muito importante. Eu fui para Burundi e eu preguei o evangelho para a primeira dama. A primeira dama é pastora e ela ficou muito feliz em receber a salvação. E eu queria pregar o evangelho para o presidente de Burundi e de manhã eu tinha um tempo para conversar com ele. Então sempre estava mudando, né? Era meio-dia, depois 1 hora, depois acabamos nos encontrando às 3 horas. E eu pensei, vou me encontrar com o presidente e eu vou pregar o evangelho. E a gente estava lá na sala de espera da casa do... Ali a gente estava ali. Aí perguntaram, quem é o representante? Aí eu falei, sou eu. E ela falou, vem pra cá. Aí eu fui. Então a gente tinha preparado o Coral Graças para cantar, mas naquele dia o presidente estava muito ocupado. E eu fui, eu entrei num quarto e tinha um senhor sentado ali. Ele era o presidente. Aquele senhor, o tio, era um presidente. Aí o presidente falou, você veio de muito longe, né? Muito obrigado, venha. E ele estava muito ocupado naquele dia. Aí eu falei, veio o Coral Graças e o Coral Graças eu trouxe para cantar para o senhor, né? Aí ele agradeceu. Aí ele falou, mas eu estou um pouco ocupado. Aí o secretário falou, senhor presidente, é uma música muito agradável do Coral Graças. Vamos escutar só uma música, senhor presidente. Aí eu pensei, tem que pregar o evangelho, tenho que pregar o evangelho, mas não estava conseguindo. Então, rapidamente cantaram uma música, mas o presidente estava com pressa, mas então eu só falei, fique saudável e fui embora. De manhã, a primeira dama recebeu salvação e à tarde, a gente queria pregar o evangelho para ele, mas se Deus não permitir, não dá para pregar. Aí eu fui para Uganda, no mês de janeiro, né, passado. E naquele tempo, o presidente estava muito ocupado e não estava dando. E o presidente, ele falou, ia ser bom se a gente transferisse para o dia 28 de janeiro, né? Falou para o ministro. Aí o ministro falou, o presidente pediu para passar para o dia 28 de janeiro. Aí o missionário Kim foi lá e falou, mostrou todo o horário do pastor Park, né? Assim, e o presidente falou, não dá para ser dia 28. Então, o presidente ele tinha muito mais tempo, né, disponível. Aí, antes da gente se encontrar com o presidente, eu me encontrei com o ministro, o que a gente quer pedir e o que eles querem dar. Aí, depois, o presidente só confirma se vai ser isso mesmo, né? E aí, eles falaram que iam dar terreno pra gente. E o presidente falou, confirmou que ia dar terreno pra gente. E como são... estudantes da UIF, eles são estudantes, né? Então eles não têm carro, eles precisam de ônibus, né? Então se não for na cidade, é difícil para eles irem. Ia ser bom se fosse na cidade o terreno, a gente pediu. E acabou assim a reunião, e a Tinhão e a Remy cantaram na frente do presidente, cantaram 2 músicas. E aí a gente tinha que se despedir. E a gente acabou. Aí eu falei, senhor presidente, eu quero orar pelo senhor. Eu falei para o presidente do Uganda. Aí o presidente de Uganda estava ali na frente, a gente estava ali embaixo. Aí ele chegou na minha frente e se levantou. E eu falei, Deus, por favor, que o senhor me ajude.
Faça com que eu vou poder me encontrar com ele de novo. Faça que eu pregue o evangelho para ele, né? Pelo coração eu orei. Realmente estava orando pelo meu coração. Quando eu pensei, nossa, realmente eu sou um pastor. Eu me encontro com muitas pessoas, né? Mas com o presidente ele é muito ocupado, né? E eu não podia falar nada assim, né? Mas eu pensei, Deus, por favor, conceda a sua graça. Senhor presidente, só um pouco, né? Aí, por 7 minutos, eu preguei o evangelho para ele. Presidente, o senhor presidente estava escutando a palavra com muita paz, né? Então, Novo Testamento, Antigo Testamento, tal, não dava para falar, né? Aí aquele presidente recebeu a salvação. E assim eu pude ter um momento de orar pelo presidente de Uganda. E assim eu saí dali do escritório do presidente. O presidente naquele dia voltou para casa e a noite inteira ele ficou cantando a música que a Tinhong e a Remy cantaram para ele, porque elas sempre cantam uma música tradicional daquele país. Então, como o Coral Graças cantou uma música na língua deles, e o Coral Graças fez muito bem isso. Então, demorava 20 dias antigamente para eles aprenderem uma música, o Coral Graças, mas depois eles demoram. Para música de outro país, eles demoravam 15, depois música coreana 10, depois agora demoram 2 dias para cada música eles aprenderem. E uma língua diferente. Falou que é muito bom, né, como é que chama? A pronúncia delas, né? E elas cantaram. E o dia inteiro aquele presidente ficou cantando aquela música que a Remy e a Tinhong ficaram cantando. Aí a primeira dama olhou para o presidente e falou: hoje, por que você está tão feliz que você está cantando o dia inteiro? O presidente falou: hoje eu fiquei muito feliz. O dia inteiro o presidente se encontrou com as pessoas, deve ficar cansado, né? Então todas as pessoas têm um pedido para fazer para o presidente, e o presidente não tem como aceitar todos os pedidos das pessoas. Mas, escutando essa música, ele ficou tão feliz, A primeira dama falou o quê? Querido, por que você teve um lugar tão bom assim e você não me convidou para estar junto? Eu não sabia que era tão bom, querida. Então, como você soube da IYF? É por causa de um ministro. Aí ligou para esse ministro, essa primeira dama. Quando o pastor Park vai vir de novo? Quando o Coral Graças vai vir? Isso nunca aconteceu ali na casa do presidente. Mas por que Deus permitiu isso? A primeira dama ficou esperando por nós. E essa vez a gente fez o cantata de Natal lá em Uganda. Começava às 7 horas da noite. Então, normalmente, como as primeiras damas, elas chegam umas 7h10, 7h20, né? Mas aquela primeira dama chegou às 6 horas da tarde. Um dia antes, à noite, os irmãos estavam arrumando tudo, todas as luzes, mas aí, de repente, à noite, aí veio os cachorros, né, pra ver se tinha bomba. Aí tava um irmão dormindo no chão, ele pensou que fosse um leão, porque tava ali na África, né. E, de repente, mandou todo mundo sair dali, começaram a ver se tinha bomba com os cachorros cheirando. Aí, quando eu fui, 6 horas da tarde, mais ou menos, aqueles seguranças estavam olhando para mim, aí falaram, a primeira dama vai descer aqui, então você tem que fazer assim, você tem que segurar a mão dela assim, cumprimentar assim. Eles educam tudo. Aí os irmãos estavam brigando com segurança, eu falei, não briguem, faz tudo o que eles pedirem. Aí fazem tudo. Aí
chega até aqui, aí você dá um passo para trás e cumprimenta. E a primeira dama falou, só depois de você pregar que eu vou falar, tá? Aí eles falaram, você tem que ficar 2 metros atrás, tal pessoa tem que ficar 2 metros, tal pessoa tem que ficar 1 metro atrás. E ela falando por 30 minutos, eu tive que ficar por 30 minutos atrás dela por 2 horas. Por 30 minutos, né? A 2 metros de distância. Aí eu quando prego eu não sinto isso, mas naquele tempo eu fiquei segurando a cadeira, segurando o carro, largando. Nossa, eu não sabia o que fazer ali. Eu não sei falar bem, né? Mas quando eu leio a Bíblia, dentro dessa Bíblia, essa parte realmente é exata. Esses 66 livros da Bíblia são exatos e perfeitos. Mas quase não tem pessoas que acreditam e saibam dessa Bíblia. Como é para receber o perdão dos pecados, choram, se arrependem, confessam, fazem oração lá nas montanhas. Tem muitos pastores que podem pregar que a gente tem que fazer boas obras. Mas como nosso pecado pode ser lavado? Como nós podemos receber o perdão dos pecados? Mas na Coreia quase não existe um pastor que fale exatamente como nós podemos receber o perdão dos pecados. Por isso, embora as pessoas frequentem a igreja superficialmente, olá, pastor, sim, diácono, o senhor está bem, ancião, o senhor tem uma fé tão boa. Os membros da igreja são assim, mas dentro do coração, não é que roubou o machado ou o barco de alguma pessoa, mas no coração está cheio de pecado borbulhando e não consegue expulsar isso. E cada vez que vai para a igreja ter culto, tem muitas pessoas sofrendo por causa do pecado dentro da Coreia. Então eu preguei como nós podemos receber o perdão dos pecados, como nosso pecado é passado para Jesus. Então as pessoas começaram a se assustar com esse tipo de pregação. Se assustaram. Amados irmãos e irmãs, hoje, depois que acabar o culto, vocês vão sair pela porta da igreja. Se vocês saírem pela porta da igreja, eu não sei qual vai ser a primeira pessoa que vocês vão se encontrar. Pode ser sua família, pode ser seus parentes, podem ser seus primos. Podem ser os seus colegas de trabalho, seus vizinhos, ou se não a tia da frutaria, ou se não o motorista de táxi. Vocês se encontram com muitas pessoas, mas a maioria das pessoas que vocês encontram estão presas no pecado e não conseguem se libertar disso. Superficialmente, a gente não sabe como eles são. Podem ter posição alta ou baixa, podem ser ricos ou não, pode ser bom ou mal, estudado bastante ou não, independente disso. Mas é porque não pode falar, mas está sofrendo por causa do pecado. Tem muitas pessoas que estão assim, que estão sofrendo, agoniadas. Há muitas pessoas assim. Depois que nós recebemos a salvação, Deus, Ele quer que a gente fique... É muito mais glorioso o céu de Deus. Por que Ele quer que a gente fique nessa terra? Qual o motivo de Deus querer que a gente fique nessa terra? Nascendo filho, filha, vivendo bem, ganhando bastante dinheiro. Não, não é para isso. Pelo precioso sangue de Jesus Cristo, recebendo a salvação, Ele quer que a gente passe isso adiante. Por isso, eu acredito que Ele nos deixou nessa terra. Amém, pessoal? Vocês acreditam nisso? Então, mas que tipo de vida você tem? Você está pregando o evangelho?
Então, tem uma irmã da nossa igreja que tem um sogro. Ele é presidente de uma grande empresa. E eu me encontrei com ele uma vez e preguei o evangelho para ele. Eu liguei para a irmã. Só me fala um pouco sobre o seu sogro, porque eu não sei nada dele. E ele é ancião, mas ele é um ancião, né? E o que essa irmã falou? Há um tempo atrás, um pastor falou para ele que ele era pecador. E ele ficou muito bravo e falou: pastor, que pecado o senhor disse que eu cometi para me chamar de pecador? Me diga que pecado que eu tenho. Por que o senhor me chama de pecador? Aquele pastor falou que ficou assim branco de susto, né? Aí eu e o pastor Kim Sol nos encontramos com ele. E eu não sabia o que falar para aquele senhor, porque eu só sei falar sobre o pecado. Para pregar o evangelho eu tinha que chamar ele de pecador. Mas não tinha como trocar a palavra pecador por outra palavra. Ai, o que eu falo? O que será que eu falo? O que será que eu falo? Aí, quando eu cheguei ali naquela hora, veio a secretária e ela me deu um chazinho. E eu me encontrei com aquele senhor. Eu não tinha o que falar com ele. E eu testemunhei como eu recebi o perdão dos pecados. Quando eu tinha 19 anos, eu recebi o perdão dos pecados. E eu sempre chorava e sofria por causa do pecado. E toda madrugada eu ia para a sala de culto, chorava e confessava meus pecados. Daí, de repente, aquele senhor falou: espera um pouquinho. Ele era muito mais alto e de cargo muito mais alto do que eu. Aí eu parei de falar e eu olhei para ele. Aí ele falou: pastor, com 19 anos, qual foi o tão grande pecado que o senhor cometeu? Aí eu falei: senhor, naquele tempo a gente era pobre, eu passava fome. E eu roubei o nabo do vizinho no verão. Antes do trigo amadurecer, eu já tirava e roubava. Roubei maçã também. Eu cometi muitos pecados assim. O ancião falou: pastor, isso é pecado? Quando eu vejo, todo mundo comete esse tipo de pecado. Pecado? Sou eu que tenho um monte. Aí eu me assustei. Pecado? Sou eu que tenho um monte. Aquele senhor falou com toda sinceridade. Quando teve a guerra na Coreia, eu trabalhei como soldado. E eu conduzi muitos soldados jovens. Então, como a gente somente podia sofrer ali, né? Porque a gente tinha que matar aqueles jovens que estavam na flor da idade. Eu vi eles derramando sangue e morrendo. Pastor, depois disso, aqueles jovens que morreram na flor da idade, eu mandei matar eles, né? Os inimigos. Eu é que sou pecador. Eu podia deixá-los viver. Mas eu nunca consegui me libertar desse pecado. Não só isso. Depois que eu saí, depois que acabou a guerra, eles deixaram com que os outros soldados saíssem, mas os que tinham experiência não deixaram. Então, o meu amigo estava com tuberculose, eu peguei o raio-x dele e escrevi o meu nome. E o soldado responsável viu. Aqui,
Com raio-x que é fora aqui da base, não dá, tem que ser com um raio-x aqui da base, né? Aí ele teve que tirar o raio-x, viu que não tinha nada, ele só passou vergonha. Ele estava sofrendo por causa do pecado. E depois de 7 anos ele foi despachado do exército. E ele falou, eu não sabia de nada sobre negociar, mas depois, negociando, eu comecei a aprender, né, algumas coisas. E eu comecei a dar bebida para as pessoas. Eu fiz muitas coisas vergonhosas como um filho de Deus. E naquele dia ele recebeu o perdão dos pecados e recebeu a salvação. Ele ficou tão feliz. Então, sempre que eu ia para casa dele, ele preparava caqui seco. É o caqui seco mais gostoso que eu já comi. Ele sempre me dava um pacote de caqui seco, né? Mas embora ele já tenha falecido. Mas na minha lembrança, as pessoas que sofreram por causa do pecado, como Deus o salvou, como Deus me utilizou, como eu pude pregar o evangelho. Quando eu penso nisso, eu fico muito agradecido. Quando meu pai recebeu a salvação, quando meu tio recebeu a salvação, quando a minha irmã mais velha recebeu a salvação, quando meu irmão mais novo recebeu a salvação. Eu me lembro disso tudo. Realmente não sou eu quem salvo. Mas aquilo que Jesus Cristo já realizou, as pessoas não sabem, porque as pessoas estão presas no seu pensamento. Pensam que receberam estão presas no pecado. Aí quando a gente prega sobre o perdão dos pecados, todos eles recebem a salvação. As pessoas que estão ali embaixo, quando recebem a salvação, elas ficam tão felizes. Amados irmãos da igreja de Gangnam, vocês estão vivendo por causa do quê? Não tenham esperança nas coisas desse mundo. Tenham esperança no céu. Qualquer coisa que vocês fizerem nesse mundo, vocês vão deixar ir para aquele outro lugar, guardando dinheiro, terra, ouro, construindo casa. Mas quando vocês forem para o céu, vocês não vão poder levar ouro, não vão poder levar suas roupas, não vão poder levar suas pedras preciosas, vocês não vão poder levar nada. Mas se tiver irmãos e irmãs que receberam a salvação, esses irmãos e irmãs vocês vão encontrar no céu. Eu fugi do Pastor Park, eu não queria que eu recebesse, eu não queria escutar o evangelho através dele. Mas porque o Pastor Park continuamente veio para minha casa, por isso eu pude ir para o céu, né? Senão eu estaria no inferno. Muito obrigado, Deus, porque a sua misericórdia é grande. Vocês vão poder fazer esse tipo de comunhão. Irmão, eu também. Deus, Ele me deu salvação, Ele trabalhou na minha vida, Ele me deu palavra, Ele abriu caminho para mim. Amados irmãos e irmãs, vocês não estão tendo um bom negócio? Vocês têm dificuldade na vida? Vocês estão cansados no trabalho? Deus já abriu um caminho para vocês. E esse caminho é quando vocês vivem pelo Evangelho. Pessoal, a partir de hoje, independente de que vocês encontrem indo para sua casa, não quero pregar perfeitamente. Mas como eu recebi o perdão dos pecados? Testemunhem isso.
de quem eu escutei essa palavra, em tal capítulo e versículo nesse livro tem tal palavra, e por essa palavra eu recebi libertação do pecado, e por causa disso Jesus Cristo está vivo e trabalhando dentro do meu coração, por causa disso eu me libertei do pecado, eu me tornei um com Deus. Desde então, Deus começou a escutar minha oração, e assim veio a paz dentro do meu coração. Desde então, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender. Até também, a palavra começou a entrar no meu coração e eu comecei a ter felicidade. Não usem essa boca só para comer. Com essa boca, não usem, irmã, só para passar batom. Com essa boca, não usem só para falar sobre as suas cobiças e desejos. Não somente expressem o seu coração com a boca, mas aquilo que o Espírito Santo quer falar, que está no seu coração, que vocês utilizem a boca para falar isso. Assim Deus irá trabalhar dentro de vocês. Abrindo a Bíblia e lendo. Como Deus nos deu perdão dos pecados. Eu comecei a ler e a escrever. Eu fiquei assustado. Hoje nós lemos Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 está escrito o quê? Versículo 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Então, eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Ontem eu falei no culto de senhores. Aparece a Arca de Noé. A Arca, né, do propiciatório. E Moisés, ele ficou num cesto de junco. Na nossa linguagem, Tá traduzido como arca. E o cesto de junco de Moisés e a arca, né, do propiciatório. Mas na versão em inglês King James Version, a arca de Noé é ark. Né? Eles falaram que fez a ark. E na versão King James Version, eu procurei, até o cesto de junco de Moisés está escrito como ark. E em Êxodo capítulo 25, até essa arca, né, do propiciatório está escrito como ark. No português é a arca de Noé, é cesto de junco, a arca, mas em inglês, tudo é arca. Porque significa o quê? A salvação. Quando o cesto de junco, né, que Moisés tinha que morrer afogado no rio, mas a arca o salvou. Assim também a arca de Noé salvou a Noé e também essa arca salvou a nós. Então em Romanos está falando o quê? Embora quando não tivesse mandamento tinha pecado. Mas sem lei a gente não tem como reconhecer o pecado como pecado. Então quando Moisés recebeu as 2 tábuas de pedra no Monte Sinai,
Quando eu li o cálculo pelo computador, em 1491 a.C., o povo de Israel saiu do Egito. Que ano? Decorem isso, tá? Tem significado. 1491 a.C. Então, mais ou menos arredondando 1500 a.C. Mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Então, se a gente juntar agora, dá 3.500 anos, não é? Naquele tempo, o povo de Israel saiu do Egito. Significa a nossa salvação, não é? Quando vocês receberam a salvação? Em que ano vocês receberam a salvação, não é? Então, se a gente perguntar para o povo de Israel, quando vocês receberam a salvação? 1491 a.C. Então, que ano que o povo de Israel saiu do Egito? 1491 a.C. 1491 anos antes de Cristo vir a essa terra. Então, o povo de Israel saiu do Egito, passaram pelo Rio Vermelho e andaram pelo deserto. E foram para onde? Para o Monte Sinai. Tem a Arábia Saudita, né? Tem ali o deserto. Então, está escrito Monte Sinai, né? Então, no Monte Sinai, quando eles chegaram ali embaixo do Monte Sinai, Deus chamou Moisés, que estava com o povo de Israel. Sobe você no Monte Sinai. E naquele dia, por 40 dias e 40 noites, enquanto o Moisés estava no Monte Sinai, Deus deu para Moisés 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. E mostrou como era o tabernáculo. E com as 2 tábuas de pedra, Moisés desceu o Monte Sinai. E desde aquele tempo, pela primeira vez na vida espiritual, começou os mandamentos. Entenderam? Entenderam? Começou a época das leis, dos mandamentos. Então, na Bíblia está escrito a época da lei e a época da graça. Então, a lei começou quando? A partir daquele dia. Então, desde aquele tempo, surgiu o pecado, não é? Então, assim que veio o pecado, então, por causa daquele bezerro de ouro, 3.000 morreram, e 2.500 morreram por causa do adultério, morreram por causa da reclamação, morreram assim, morreram assado, continuamente morreram por causa da lei. Mas vamos pensar hoje. Então, em 1491, desceu os mandamentos através de Moisés para essa terra. Então, antes disso, antes de vir os mandamentos, como as pessoas tiveram vida espiritual antes de vir os mandamentos? Qual era o conceito? Como as pessoas tiveram vida espiritual antes das leis virem? Antes, Moisés não tinha as leis, não tinha lei, não tinha mandamento. O que é mais importante? Quando Deus deu para o ser humano os mandamentos, cumprindo bem os mandamentos, fazendo boas obras, Deus não queria que a gente fazendo isso fosse para o céu. Porque o interior e a raiz do homem é mau. Independente do que o ser humano faça, ele não pode fazer boas obras e bondade. Por isso, Deus, para o homem, Deus sabia que o ser humano não poderia ir diante dele pelas boas obras e cumprir os mandamentos, mas pela graça,
pela graça de Jesus Cristo, recebendo os mandamentos e a salvação, recebendo a justificação pelo sangue de Jesus Cristo, recebendo essa justificação de Jesus Cristo, assim a gente pode ir para o céu, com essa justiça. Então, por que Deus deu os mandamentos para a gente cumprir os mandamentos? Por que Deus falou? Deus, Ele sabia exatamente que nós, seres humanos, não poderíamos cumprir os mandamentos. Mas por que Ele teve que dar os mandamentos? Porque assim, tendo o conceito do pecado, percebendo o pecado, eu sou mau, sujo, imundo, percebendo isso, eu não consigo, pelo meu esforço não dá, eu não consigo fazer boas obras. Por isso, pela graça de Jesus Cristo, eu posso receber, por isso, eu posso receber a graça por esse caminho. Mas as pessoas não sabem disso, por isso há muitas pessoas que estão se esforçando para cumprir os mandamentos. Não de uma forma vaga, não pensem no mandamento de uma forma vaga. Mas se vocês realmente tentarem cumprir os mandamentos, no final vocês vão perceber. Ah, eu sou muito sujo. Ah, eu sou muito mau. Ah, eu sou muito imundo. Eu não consigo cumprir os mandamentos. Não dá, não dá. Acaba acontecendo isso. Parece que, vagamente, se a gente quiser cumprir os mandamentos, a gente vai conseguir. Mas não tem como cumprir perfeitamente. Por isso, Deus não queria que a gente ficasse debaixo da lei. Pessoal, antigamente, quando eu ia para a casa do ancião da nossa igreja, tinha os 10 mandamentos grudados na parede. Então, sempre que eu ia para a igreja, também tinha os 10 mandamentos na parede. E também tinha na parte de trás da Bíblia. Mas o que Deus fez com aquelas 2 tábuas de pedra que tinham o mandamento? Tinha 2 tábuas de pedra. Deus colocou no lugar mais visível, onde todo mundo podia enxergar. Ah, não terás outros deuses diante de ti, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Continuamente, todo mundo escutando, aprendendo e decorando para não se esquecer dos mandamentos. Foi assim que Deus deixou na parede? Não, sabe qual foi surpreendente? Aquela arca, Deus mandou colocar aquelas 2 tábuas de pedra dentro da arca. E aquela tampa, colocar uma tampa em cima. E para que as pessoas não pudessem mais enxergar os 10 mandamentos. E tampando, em cima da tampa tinha 2 anjos com as asas, fechando para que ninguém enxergasse ali dentro. E ali, com aquela tampa, está escrito propiciatório, né? É lugar de misericórdia. Em outras palavras, é o propiciatório. Em inglês, é o lugar da misericórdia. Por que a arca é arca? A arca, se abrir essa arca, nós nos tornamos pecadores, não é? Por quê? Os mandamentos nos tornam pecadores. Mas colocando essas 2 tábuas dentro da arca, e os 2 anjos, colocando uma tampa e os 2 anjos fechando, né, o que tem ali dentro. E além disso, em cima desse propiciatório é aspergido sangue. Com certeza, se abrir a tampa, se você quiser ver, se você quiser abrir para ver, primeiramente você vai ter que ver o sangue. Vamos ver aqui na Bíblia. Versículo, Levítico 16, versículo 14. Tomará o sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo e trará o seu sangue para dentro do véu e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele.
Então, com esse sangue, ele vai aspergi-lo no propiciatório. Por que vai aspergir no propiciatório? Então, da parte leste para oeste, então tem o altar de holocausto, aí depois tem o bronze, a bacia de bronze, depois tem o incensário, a mesa de pães, e ali também, entrando mais, tem o propiciatório, ali tem o sangue, e ali vai estar cheio de sangue aspergido. Então, no nosso coração tem briga. Que tipo de briga? O sangue e o pecado estão brigando. Então, os mandamentos, você roubou, você mentiu, você adulterou, você matou, você não foi obediente aos pais, você tem muita cobiça. Então, os mandamentos nos condenam, não é verdade? Então, aqueles 10 mandamentos da tábua de pedra vão nos condenar. Então, nós cometemos pecado. Mas Deus, ai meu Deus, eu lá roubei, ai eu menti. Você odiou, ai Senhor, eu odiei. Você matou, ah sim, eu matei. Você adulterou, ai eu adulterei. Mas depois, o sangue de Jesus, você roubou, mentiu, adulterou, roubou. Todos esses pecados já foram pagos. Esse sangue comprova que o seu pecado já foi pago por causa desse sangue. Então, dentro do nosso coração, os mandamentos e o sangue brigam, amém? Os mandamentos dizem o que no nosso coração? Não terás outros deuses diante de ti. Não tomará o nome do teu Deus em vão. Então, se aquela lei entra no meu coração, eu ter quebrado todas essas leis, começa a dar sofrimento no meu coração e eu acabo perdendo a coragem de ir para diante de Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo nos... Sim, aquele pecado que você roubou. Mas por causa disso, o sangue de Jesus Cristo foi derramado. Por isso, esse pecado também foi lavado. Ou você mentiu, o pecado de você ter adulterado, o pecado de você não ter cumprido o sábado. O sangue, todo o sangue derramado por Jesus Cristo foi para pagar por esse pecado. Foi o castigo que ele recebeu. Por isso, esse pecado foi perdoado. Os mandamentos fazem aparecer o pecado no nosso coração, amém? Mas o sangue de Jesus Cristo, ele encobre o nosso pecado, amém? Então, os mandamentos fazem a gente, faz aparecer o pecado do nosso coração, mas o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, encobre o pecado. Por isso, as pessoas que têm o sangue de Jesus derramado no seu coração, então, essa pessoa já não tem mais maldição, já não tem mais morte e nem destruição. Amém? Então, dentro dos seus corações, se não tiver o sangue de Jesus, mas só os mandamentos, então, cada palavra do mandamento vai continuamente me condenar e vai começar a me arrastar para dentro do pecado. Por isso, pessoal, escutem bem. Se vocês têm os mandamentos pendurados na parede da sua casa, tirem. Por quê? Deus está falando, você não precisa ver isso. Porque depois que a gente recebe o perdão dos pecados, Deus, ele não quer ver os mandamentos. Deus não quer que a gente tenha uma relação com a gente pela lei.
Mas Deus, Ele quer que o Espírito Santo nos conduza. Entenderam? Então, essas 2 tábuas dos 10 mandamentos, Deus colocou dentro da arca, fechou com uma tampa. E com essa tampa se chama o quê? Propiciatório. Repita comigo, propiciatório. Todos juntos, não é difícil. Por que não estão falando? Propiciatório, pessoal. Falem comigo, propiciatório. Sim, propiciatório. Ali colocou uma tampa e não deixa com que a gente veja os mandamentos. E depois, para que ninguém mais veja os mandamentos, foi colocada uma tampa. Você quer colocar, né? Você quer abrir aquilo, mas aquele sangue está derramando na parte da frente. Tem sangue derramando na parte de cima. Sem sangue, sem passar pelo sangue, você não pode abrir essa arca. E assim você não pode ver os mandamentos. Você tem que fechar, você tem que tampar. Isso é ali o lugar da misericórdia. Agora você não precisa mais receber condenação por causa do pecado. Jesus Cristo já recebeu. Algumas pessoas dizem, então as pessoas que receberam perdão dos pecados podem cometer pecado à vontade? Tem muitas pessoas que me perguntam dessa forma. Pecado não é porque a gente não quer cometer que a gente não comete. Eu não vou cometer pecado, eu vou me esforçar para não cometer pecado. Não é assim que a gente deixa de cometer pecado. Mas é a graça de Jesus que faz a gente vencer o pecado. Então, depois que a gente recebe o perdão dos pecados, vem uma outra lei. Porque a lei do mandamento é a lei da morte. Em Romanos capítulo 8 está escrito o quê? Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia está falando assim. Amém? Era a lei do pecado e da morte. Mas uma outra lei está tomando conta do nosso coração. Não como essa lei das tábuas do mandamento, não roubarás, não matarás, não adulterarás. Mas tem uma outra nova lei que está na nossa vida, a lei do Espírito da vida, dentro de mim. O coração de Jesus que não gosta do roubo. Eu começo a não gostar do pecado, eu começo a ficar com raiva do pecado. Antes, eu amava o pecado. Tinha vontade de roubar as coisas dos outros. Eu queria mentir. Eu queria roubar. Mas porque a lei mandava eu não fazer isso, porque eu estava presa à lei, eu não queria roubar, mas acabava roubando e assim me tornava pecador. Mas o Espírito da vida, se o Espírito da vida, a lei do Espírito da vida habitar em mim, eu já não gosto mais do roubo. Porque eu tenho o coração de Jesus de que não quer cometer pecado. Antes eu me esforçava para não cometer pecado. Antigamente, quando eu vivia no interior, toda noite eu não tinha o que fazer. Eu me reunia com as outras pessoas, roubava a maçã dos vizinhos e sofria. Ficava agoniada por isso e eu não conseguia me libertar desse pecado. Mas o Espírito Santo de Deus entrando no meu coração, a gente começa a não gostar disso. De vez em quando eu ligo o canal de televisão, e porque eu não tenho o que ver, e eu fico vendo. Antigamente, agora eu vejo a televisão e não tenho vontade, né? Parece muito chato. E quando eu leio a Bíblia, e lendo a Bíblia, eu ficava muito emocionado, assim, né? O meu coração ficava feliz. Essas 2 tábuas de pedra foi colocado na arca e foi colocada a tampa e foi espargido o sangue. Não olhem para os mandamentos. Olhem, vendo os mandamentos passando pelo sangue de Jesus Cristo. Realmente eu quebrei esse mandamento. Mas porque o sangue já foi derramado, por causa disso já foi perdoado esse pecado.
Eu agradeço, eu louvo a Deus. E assim, dessa forma, eu posso viver tendo relação com Deus. Por isso, Deus colocou isso. Amados irmãos, vocês estão vivendo por causa do quê? Vocês vivem por qual motivo? Pela sua honra? Pelo dinheiro? Pela glória? Para serem reconhecidos? Para viverem bem? Agora, pessoal, não os mandamentos, mas pela lei do Espírito da vida entrando no nosso coração, esse Jesus Cristo vai conduzir o nosso coração. Como eu recebi o perdão dos pecados? Falando para as pessoas ao redor. Hoje a pessoa testemunhou. Então, a pessoa, ela testemunhou que foi como missionário temporário. E essa pessoa testemunhou, né? Como Jesus Cristo perdoa os nossos pecados? Como Jesus Cristo trabalha depois disso? E com esse motivo do Evangelho, comam. No fim de semana, vão para o shopping, comprem roupas. Mas não comprem simplesmente roupas. Para pregar o Evangelho, que roupa seria boa? O Senhor vai se alegrar de que roupa? Tenham esse coração. Criem bem seus filhos. Mas não criem bem simplesmente os seus filhos. Mas criem filhos para viverem pelo Evangelho. Como seria bom pelo Evangelho? Eu peguei o meu filho e levei ele para a sauna. E fui tirando o cascão dele e falei: Yongguk, sim, pai. Agora eu estou fazendo o trabalho de Deus. O quê? Eu estou te dando banho, mas não estou dando banho no meu filho. Quando você crescer, você vai ser servo de Deus. Por isso, isso daqui é uma fase de eu estar criando o servo de Deus. Até tirar o teu cascão, isso é o trabalho de Deus. Até te dar comida, isso é o trabalho de Deus. Eu também te dar carona no carro, é o trabalho de Deus. Até comprar um livro para você também é o trabalho de Deus. E ele simplesmente fez assim. Ele não entendeu direito naquele tempo. Mas essa vez, o meu filho fez o cantata de Natal nos Estados Unidos. Ele andou 10 mil quilômetros. O meu filho falou para mim: pai, essa vez, o Sonug e a Sonhão, eu não mandei eles para a escola. E a gente fazendo o tour de cantata, a gente levou eles juntos. Ah, é? Pai, eu tive esse coração. Eles faltaram uns 10 dias na escola, mas no coração deles. Eu queria mostrar para eles como o pai prega o evangelho. Isso é a melhor educação para eles. Ah, sim, tá certo, meu filho. Eu falei: sim, filho, você fez bem. Por 10 dias eles faltaram na escola. O pai indo para grandes cidades dos Estados Unidos, reunindo muitas pessoas. Depois do cantata de Natal, eu preguei o evangelho, né? Ele queria mostrar isso para os filhos dele. Pai, assim como o Senhor nos criou, eu também quero criar os nossos filhos, mostrando, vivendo pelo evangelho. Comprando comida boa, com boas roupas, boa escola, boa faculdade. Isso tudo é vaidade. Não tem essa cobiça da vaidade da carne. Mas com a fé em Deus, mesmo que vocês deem comida para o seu filho, mas que tenham esperança que quando ele crescer vai servir ao Senhor. Se vocês todos vocês todos servirem a Deus, se vocês todos viverem por Deus, vocês vão se aproximar mais de Deus. E as coisas que vocês não podiam se proteger, é incrível como Deus vai lhe proteger. E em 1999, depois que meu coração melhorou, mês passado eu fui em 6 países diferentes da África, eu fiquei cansado, o meu pé ficou inchado, meu corpo inchou um pouco. Mas o ancião falou para mim por 4 dias fazer jejum.
médico, ancião médico. Aí eu não aguentei, eu comi no café da manhã, eu comi uma tigela no almoço. E ontem eu não consegui, eu não comi, mas hoje eu não aguentei, eu tive que comer. Aquele ancião médico falou para eu jejuar. Nossa, realmente eu não consigo fazer jejum. Eu acredito que Deus vai proteger o meu corpo. E hoje eu vou para a conferência nos Estados Unidos. Vivendo pelo Evangelho, assim eu quero morrer. Não tenham esperança nos seus filhos nesse mundo. Quanto mais esperança vocês têm nos seus filhos, mais tortos eles crescem e mais rápido eles vão fugir de vocês. Criem eles para se tornarem servos de Deus. Não queiram acumular bens nesse mundo. Vivam por Deus. Porque não falta muitos anos, né, na sua vida. Vivam pelo Evangelho, sirvam ao Evangelho. E assim Deus vai lhes proteger. Esse santo perdão dos pecados, qualquer pessoa que vocês se encontrarem, falem. Entenderam? Não queiram fazer bem. Somente testemunhem como vocês receberam a salvação. Deus vai se alegrar e através de vocês muitas pessoas vão nascer de novo. Não, eu acredito que não existe nada mais precioso do que isso. Vamos até aqui.